Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Você viu aí por título que este assunto é bastante complicado, não é verdade? Mas eu acredito que seja de tamanha importância para a minha e para a sua vida. Por quê? Irmão, a gente chega a um ponto da vida que a gente acaba se perdendo no mundo cristão. A gente acaba se achando santo demais, achando que todas as outras pessoas são pecadoras a ponto de não merecerem nada de Deus. Acha que porque Deus está te abençoando, você já é salvo, você já é salva. Quantas coisas erradas. E por intermédio dessas coisas, eu quero justamente te convidar a vir comigo nesses minutos para a gente meditar nesta palavra, para que a gente possa corrigir o que está errado em nossas vidas. Porque constantemente, a gente tende a cair para os frutos da carne, ou as obras da carne, né? Os frutos são do Espírito. E isso é um problema, porque nós acabamos nos tornando hipócritas. Nos tornamos hipócritas porque acabamos falando para o nosso irmão tirar, né? A gente deve muito começar a refletir sobre como somos no mundo cristão e como devemos ser. O que estamos sendo para Jesus? O que realmente deveríamos ser para Jesus? Você conhece algum cristão hipócrita? Ou você é um? Então nesta mensagem a gente vai se identificar e identificar dentro das igrejas quem são esses tipos de hipócritas. Venha comigo nesta mensagem e ao fim, se você achar importante, não deixe de compartilhar com aquele que você conhece, e que esta mensagem sirva não para jogar ninguém na morte espiritual, mas sim para trazer esta pessoa ao arrependimento, porque nós constantemente falhamos, mas o importante é reconhecer na verdade que nós venhamos a nos arrepender e voltarmos às práticas do fruto do Espírito. Amém? Então, quero trazer a mensagem, começando pelo 1 João, capítulo 1, versículo 6. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Bem, se eu declaro que sou cristão, declaro que tenho comunhão com Cristo. Mas, se eu estou andando nas trevas, eu sou mentiroso. Eu não estou praticando a verdade. Me fazendo assim, co-herdeiro de Satanás. Se eu não falo a verdade, sou mentiroso. Se eu sou mentiroso, sirvo a Satanás e não a Deus. Então, se eu sou cristão, eu declaro que sou de Cristo. E se sou de Cristo, sou chamado para andar na luz e ser luz, e não trevas. Então eu, como cristão, não levo ninguém às trevas, mas levo a todos à luz, porque a luz é Jesus. E a minha obrigação é anunciar as boas novas de Cristo, levando as pessoas ao arrependimento, conduzindo as pessoas à luz que é Jesus, entregando elas na mão do Espírito Santo, e o Espírito Santo fazendo a obra. Amém? Tito 1,16 diz assim a palavra do Senhor. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Tanta gente diz conhecer a Deus, e que Deus não é isso, não é aquilo, não precisa disso, não precisa daquilo. É estranho, porque conhecer a Deus é por intermédio da Bíblia. E se você fala que Deus não é isso, não é aquilo, sendo que a Bíblia diz que Ele é, que Ele fez, que Ele faz, então você não conhece a Deus. Conhecer a Deus e não servir às suas vontades, você nega a Deus. Então, porque diz que seus atos negam a Deus. Então, se você faz isso,
você não conhece a Deus. Você não conhece a Deus. Porque conhecer a Deus é entender a sua vontade, conhecer a sua vontade, permanecer nela. E quando errar e quando sair dela, se arrepender. Porque você conhece a vontade de Deus. E você conhece a Deus. Então, se formos assim, somos desobedientes, desqualificados para qualquer boa obra de Deus. Mas vamos continuar falando, porque esta palavra é de suma importância para a minha e para a tua vida. Salmos 32, versículo 2 ao 5 diz assim: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Pecado é algo que nós não deixaremos de cometer. Arrependimento, reconhecimento, é algo que nós não devemos deixar de fazer. Irmão, declarar ser cristão e ser cristão dentro de uma igreja é fácil. Lá todo mundo é chamado para ser santo. Lá é chamado todo mundo para chegar em 2 horas, levantar a mão, cantar louvor, ouvir a palavra. E ainda dentro alguns não conseguem. Mas ser cristão de verdade, 24 horas por dia, poucas pessoas conseguem. Mas nós somos chamados para ser 24 horas por dia. Mas você ou alguém que você conheça, não é um cristão de verdade, mas um hipócrita. É aquele que dentro de casa solta palavras de maldição a filhos, a esposos, a esposas. Ah, você não sabe o que eu passo. Eu não sei o que você passa, não quero saber, porque quem tem que saber é Jesus Cristo. E Ele tem visto. E Ele diz que você não pode fazer isso. Ele diz que você tem que ser chamado para profetizar bênçãos, até mesmo aquele que está no mais profundo das lamas. E você foi chamado para amar e não para odiar. E não é só dentro da igreja. Você foi chamado para representar a tua família dentro da tua casa. E a família não é só da boca para fora na igreja. Dentro de casa. Você representa Jesus Cristo e representa a sua família. Você não vai destruir a sua família, você vai salvar a sua família. Você vai defender a sua família com todo amor, com toda a verdade. Você tem que ser um cristão verdadeiro. Não é dentro de casa que você tem que mostrar que não é cristão. Você tem que mostrar que é cristão 24 horas por dia da tua vida. Então, se dentro da tua casa você solta palavrões, se você se levanta contra a tua família, se você agride, e eu vou falar das obras da carne e o fruto do Espírito. E aí todos nós vamos se identificar. Eu também. Mas é importante que eu conheça a verdade e eu desço aos pés do Senhor pedindo arrependimento toda vez que eu cometo. Que eu deixo que a carne fale mais alto do que o Espírito que habita em mim. Então, nós devemos entender que matar um filho com a boca, matar um filho com a língua, tira toda a presença do Espírito Santo da sua vida. Você deve entender que o amor transpassa o ódio. O amor, ele tem por obrigação quebrar todo o jugo desigual do ódio. Você não pode matar seu filho, matar seu esposo, sua esposa com a tua língua, mas passa por aí. Não pode matar o teu vizinho, não pode matar a pessoa no trânsito, no teu trabalho. Ser cristão é 24 horas defendendo o evangelho com amor, com paz. Eu não tenho sangue de barata, eu não estou nem aí pro teu sangue de barata. Você defende o evangelho, você defende a Jesus Cristo. Você tem que entregar todas as coisas para que Ele é quem julgue a causa. Então devemos colocar isso como meta de vida, porque você está sendo um falso cristão. Você está sendo hipócrita. Você está manchando o nome de Jesus. Porque está dizendo ali o acusador:
defende o evangelho, levanta a mão dentro da igreja, fala em línguas, é usado para isso e para aquilo, e quando é a hora de ser aonde a igreja não vê, aonde o pastor não vê, mostra quem verdadeiramente é. Basta um vizinho se levantar para que você mostre que realmente não tem caráter cristão, que você é um hipócrita. Chegou a hora de você defender o evangelho, chegou a hora de você ser verdadeiro, amar os teus filhos, amar o teu esposo, mesmo que estejam fazendo coisa errada. Não é palavras de maldição, não é palavras que firam, é palavras que salvem, é palavras que libertem, é palavras de acolhimento, é exortação no amor. Continuando a leitura da palavra do Senhor, Romanos 2:1 diz: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Você está entendendo esta palavra de Romanos? Você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando as outras pessoas naquilo que você mesmo pratica. Então, se você está condenando as pessoas no mesmo ato que ela pratica, ai de você, porque o Senhor diz que vai te julgar pelo pecado deles e pelos teus pecados. Você precisa, antes de mais nada, anunciar o amor e viver este amor. Você precisa se purificar para que você possa exortar as pessoas no amor. Você precisa declarar o evangelho para que as pessoas recebam o evangelho. Mas você não tem que ser crente dentro de uma igreja, você tem que ser crente dentro da tua casa. Eu volto e vou repetir: você tem que ser crente por onde anda, na vizinhança. Você tem que ser crente. Como é que os teus vizinhos estão te apontando? Que tipo de crente você é dentro do teu trabalho? Que tipo de crente você é quando acontece um acidente no trânsito? Que tipo de crente você é quando o teu marido se levanta contra ti, o teu filho, a tua esposa? O que tipo de crente você é quando é traído? Você mostra quem verdadeiramente é? Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. 1 Pedro 2, versículo 1 diz: Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Toda espécie de mal, toda espécie que a tua boca solte palavras má, toda boca que solte palavras que machuque, que fira. Você tem que amar, você tem que acolher, você tem que abraçar. Não interessa se teu filho está no homossexualismo, não interessa se teu filho está nas drogas, não interessa. Não estou dizendo aqui que você tem que passar a mão na cabeça. Você não pode rejeitar. Você tem que aprender a cuidar do teu filho no amor de Cristo. Você tem que aprender a abraçar. Você tem que aprender a mostrar para ele o que é exortação por intermédio da palavra de Deus, dizendo: isto é errado, isto é errado. Mas não condená-lo, não jogá-lo nas mãos de Satanás. Aleluia. Em Mateus 23, versículo 27 ao 28 diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Olha, chegando bem perto aqui. Será que é possível que quando formos julgados, é assim que seremos apontados por Jesus, quando ele abriu o livro da lei? Hipócritas, fariseus, um sepulcro, um túmulo, todo adornado, cheio de mármore brilhante, até bronze, tem muitos túmulos por aí, bonitos por fora, por dentro, ossos, pele e ossos, bichos comendo. Não é bonito de se ver. Mas se você
for um cristão desse jeito, hipócrita, fariseu, é assim que você vai se ver. Por fora parece ser justo, mas por dentro é uma imundície. Então é preciso viver o cristianismo. Não é preciso dizer que é cristão. É preciso se viver o cristianismo. É preciso ser cristão. Para de dizer que é cristão. Seja um cristão. Não adianta estar com o túmulo todo adornado, como diz lá em Mateus 23, 27 ou 28, como eu li agora. Não adianta ser assim. Não adianta. Porque por dentro, Deus já te condenou. Por dentro, você é sujo. Você não tem valor algum. E no dia que o Senhor abrir o livro da vida, você pode dizer agora ou neste dia: mas Senhor, eu expulsava demônio, eu curava, eu libertava, em teu nome eu fazia essas coisas. Senhor, o Senhor me abençoava. Meu irmão e minha irmã, porque Deus está te abençoando, porque Deus está te dando dons, não quer dizer que você está salvo. O processo do que você vive aqui na terra vai ficar aqui na terra. Você não é salvo pelas obras, você é salvo pela fé. E mediante a fé, você serve ao Senhor em sua verdade. Pela fé, você conhece a verdade. Pela fé, você vive a verdade. Pela fé, você não é uma capa. Pela fé, você é um cristão. Então não adianta, porque neste dia o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Independente do que Ele fez na tua vida, independente do que Ele te usou, a vontade de Deus prevalece a nossa. Então é necessário que você mude teu método de agir, o teu modo, o teu caráter cristão. Amém? Lucas 12, 1, 2 diz assim: nesse meio tempo, tem-se juntado uma multidão de milhares de pessoas ao ponto de atropelarem umas às outras. Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Glória a Deus. Preste atenção, o fermento. Não existe crente demais. Não existe super crente. Não existe santo. O único santo morreu na cruz e nele não foi achado culpa alguma, mas se fez pecador para que fôssemos salvos. Então entenda, você nunca, independente de quanto você conhece a Bíblia, independente de quanto você é usado, você não é super crente. Você não é. Agora, é justamente nesse método de achar que é um super crente é que você levé da massa, coloca fermento demais, se acha demais, e aí você cai. Primeiro, você começa a desfazer de todas as pessoas, achando que todas as pessoas não são nada, e você é tudo. E aí, as pessoas ao redor são jogadas pela tua boca no inferno, mas você não sabe que você nunca foi crente demais, porque não existe um crente demais, a não ser o puro Jesus imaculado. Então, se você estiver colocando fermento demais no evangelho da paz, do amor, do arrependimento, da misericórdia, cuidado, porque você será o primeiro a cair. Por isso, aprendemos a falar do amor de Deus. Eu estou te exortando no amor, não te condenando. Eu estou te chamando para o arrependimento. E eu te falo que estas palavras sirvam para mim, porque quando eu falar do fruto da carne, constantemente eu sirvo alguns frutos da carne. Mas eu, reconhecendo a palavra, eu volto lá e me ajoelho ao Senhor e peço: Senhor, perdão, porque eu pequei contra ti, contra meu irmão, contra os céus. Isso é necessário. Isso é importante de se analisar, porque não tem como você viver a vida inteira se enganando por si só. Agora eu quero convidar você para ver o livro de Provérbios 26, do 23 ao 26, que diz assim: como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau.
Quem odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Olha, se dentro da tua igreja o hipócrita é o teu irmão que te levou para casa, se dentro da igreja o hipócrita é o diácono, presbítero, o pastor, o bispo, arcebispo, entenda algo: a vergonha deste homem vai ser exposta em público, mas quem vai fazê-lo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Cabe a mim e a você se manter na posição. Nunca a nossa vida foi relacionada ao pastor, ao presbítero, ao diácono. São mensageiros de Deus, são anunciadores do Evangelho, são anunciadores do arrependimento, mas nunca, de forma alguma, eles são responsáveis pela nossa salvação. Se o teu pastor cair, se o teu irmão que te levou para a igreja, se o teu pai na fé, tua mãe na fé cair, são homens e mulheres que na sua natureza carnal caíram. Mas se você cair junto, saiba que você nunca esteve firmado, fundamentado em Cristo. Eu digo isso com propriedade. Você nunca esteve, porque aquele que está firmado em Cristo Jesus, ele jamais cai se o homem cair. Aquele que está firmado em Deus, ele se levanta e levanta aquele que caiu. Você não tem nada a ver com as paredes da tua igreja. Eu digo em relação à salvação. Não estou dizendo em relação ao trabalho, não estou dizendo em relação ao amor. Estou dizendo em relação à salvação. Jesus Cristo não são as paredes, não é a placa. Jesus Cristo não é o pastor. Jesus Cristo não é o missionário. Jesus Cristo não é o obreiro. Jesus Cristo não é o diácono. Jesus Cristo não é ninguém da igreja. A tua vida é com Cristo. Sirva, siga e continue no caminho com Cristo, não com homens. Todo homem é falho, todo homem é pecador. Não permita que porque eles te feriram, porque eles te traíram, porque eles caíram, você caia também. Conhecendo a verdade, você permanece na verdade. Se defenda com o Evangelho contra o teu inimigo, contra até mesmo os crentes que vão usar a palavra contra a tua vida. Preste atenção, o teu foco é e sempre deve ser Jesus Cristo. Sempre. A religião verdadeira e única se chama Jesus Cristo. A importância da igreja é para que você se alimente, se mantenha nesse entendimento, para que as pessoas se fortaleçam, adorem uma só voz. Mas não é placa, não é parede, não é pastor, é Jesus. Ele é a religião, Ele é a salvação, Ele é o ponto de partida, o meio e o fim da sua vida. Você tem que se alimentar, acreditar e seguir os passos na fé em relação a Jesus. Para terminar, eu quero ir para o livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 até o versículo 26. E aí eu vou descrever um pouco sobre esses frutos do Espírito e os frutos da carne e o dom do Espírito. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, o desejo da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então o Espírito Santo que habita em você está lutando contra a tua carne. A tua carne é desta terra, é o pó desta terra. Tudo que tem nessa terra a tua carne deseja. Agora o Espírito, que é o dono da tua alma, quem trouxe vida ao teu corpo, este luta para que você receba os frutos do Espírito. E aí você consiga estar limpo, puro, para chegar à salvação. Versículo 18 diz assim: mas, se sou eu vou te explicar o porquê não está debaixo da lei.
Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, e não é somente a prostituição da carne, mas tudo aquilo que você se vende por dinheiro, por objeto, por qualquer coisa, isso é se prostituir, e o Senhor condena. Impurezas, tudo aquilo que te torna impuro, e todo mundo sabe quais são as coisas que nos tornam impuro. Agora, lascívia. A internet caiu, me desculpa, irmãos e irmãs. Lascívia, tendência para a lubricidade, para a sensualidade exagerada, luxúria. Se você tem isso, está desagradando a Deus, está servindo as obras da carne. Idolatria, todo e qualquer tipo de idolatria. Idolatrar pais, mães, idolatrar pastores, músicos, levitas, idolatrar imagens, idolatrar qualquer coisa. Todo tipo de idolatria. Idolatria o Senhor abomina. Todo e qualquer tipo. Feitiçarias. Feitiçaria é o mesmo que bruxarias, feitiços, magias, malefícios, sortilégios, tudo aquilo que você procura, simpatias, mesas brancas, todas essas coisas que você procura, isso é uma forma de feitiçaria. 1 Samuel 15, 23 e Gálatas 5, 20 diz isso. Amém? Como estou lendo aqui. Agora, tem certos atos e palavras e acontecimentos e a invocação, certos atos e palavras, né, de feitiçaria. Eu quero afirmar nessa feitiçaria porque muitas pessoas não entendem. Elas pensam que são feitos só feitiços de bruxas. Então eu quero afirmar que de repente você faz parte, porque feitiçaria engloba simpatias, mesas, tarôs, mesas brancas, macumba, umbanda, quimbanda, candomblé, e todas essas coisas é envolvido com feitiçaria. São certos atos e palavras e a invocação de espíritos ou demônios a fim de prever o futuro ou controlar pessoas e acontecimentos. É totalmente proibido na Bíblia, tá bom? Porfias são discussões. Tem discutido em casa? Tem discutido no trabalho? Tem discutido aonde andas? Porfias. O Senhor condena. São guerra de palavras. Confronto verbal intenso. Afaste-se da porfia. Persevere na qualidade de vida, de perseverança, de temperança. E aí a gente vai falar dos frutos do Espírito. É uma competição, é uma ação de brigar por algo que é alvo, desejo de outra pessoa. A porfia é um combate. É uma discussão de quem está mais certo, de quem está mais errado. As pessoas, ao invés de conversar, elas discutem, debatem, gritam, ofendem, e depois é tarde demais. Palavras jogadas muitas das vezes não ficam no vento, mas ficam no coração e machucam mais do que um tapa, mais do que uma ferida aberta, porque quando entra no coração, difícil a cicatrizar. Emulação é o sentimento que faz com que uma pessoa tente se igualar ou superar a alguma coisa ou a outra pessoa. É uma competição. Emulação é quando você está competindo com a outra, quer ser igual ou superior, quer ser melhor do que a outra. O Senhor também abomina isso. Ele nos chamou para ser igual. Ele se fez igual. Então o Senhor também quer que sejamos humildes a ponto de se igualar às pessoas e não se achar melhor do que as pessoas. E aí tem as iras, que a gente irados, as pelejas, que são lutas, né? Peleja tanto tem no sentido de você estar lutando contra alguma coisa ou contra alguém, e está entrando numa batalha, e aí são algumas necessárias e outras desnecessárias, né? Então a gente deve entender o que são pelejas. Dissensões, que é todo tipo de inimizades, né? Todo tipo de... A gente está procurando inimizade com o irmão e irmã, tendo inimigos, isso o Senhor abomina. E heresias, tudo aquilo que
que a Bíblia não diz e a pessoa diz e ainda usando o nome de Deus. Isso é heresia totalmente condenada por Deus. Agora, tem invejas, tem os homicídios, as bebedices, a glutonaria, que é gulodices, né? E coisas semelhantes a esta. Não para por aqui, tem coisas semelhantes a estas. Acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha só a importância. Quantos de nós, tudo que foi citado até aqui, cometem essas coisas? Quantos de nós cometemos essas obras da carne? Quantos de nós? Eu sou sincero, eu comento constantemente alguma dessas coisas, eu cometo. Mas aí, eu conheço a verdade. E aí, quando eu me deparo com o que eu fiz, quando meus olhos abrem, eu falo, meu Deus, ou antes mesmo de acontecer, o que eu estou fazendo? O que eu vou fazer? E aí você reconhece. Peça perdão para Deus. Porque quem permanece nessas obras da carne, não encontrará o reino de Deus. É palavra do Senhor. Gálatas 5, 16 ao 26. É palavra do Senhor, não sou eu que estou dizendo. Precisamos abrir os olhos para isso. Agora a gente vai falar do fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Contra aqueles que andam nas obras da carne, existe a lei de não viver com Cristo. Para todos esses que vivem o fruto do Espírito, não há lei, já está salvo, já é pleno, já aceitou a vida com Cristo, já mudou os seus hábitos, já enfrenta o inimigo no amor. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e te ajude a mudar a tua vida. Versículo 24. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Você crucifica, você mata a tua carne e prevalece o Espírito. Versículo 26. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos aos outros. Devemos ser amáveis uns com os outros. Devemos entregar as nossas vidas a Deus, primeiramente, e depois ao próximo. Assim como queremos que as pessoas também nos entreguem o amor. Ame ao teu filho, ame a tua esposa, ame a tua esposa, a tua filha, ame aos teus amigos, ame aos teus inimigos. Em nome de Jesus, aprenda a amar até mesmo aqueles que te ferem. Não é para abraçar ninguém, não é para andar dentro de casa, é para apenas você usar do amor que Jesus lhe entregou, perdoando, entendendo que todos nós somos pecadores, entendendo que se hoje você não faz mal a ninguém, um dia você também fez, entendendo que Jesus morreu por causa do teu pecado, porque você transgrediu a lei, porque você transgrediu a vontade de Cristo, mas por intermédio do teu arrependimento, Ele morreu na cruz para te salvar. Então, toda vez que nós pedimos perdão para Jesus, talvez você não peça, talvez você não ore o Pai Nosso, mas no Pai Nosso, que é a oração ensinada por Jesus, perdoe, assim como estão perdoados os nossos inimigos. Amém? Só assim conseguiremos encontrar Jesus, tendo o amor dentro de casa, sendo um cristão verdadeiro, sem hipocrisia. Aonde andarmos, defendermos o cristianismo, defendermos a Jesus, não só com a boca, mas com a vida, com o coração. Deus te abençoe, que Deus te ilumine, te guarde e te proteja, em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, oro por essas vidas, oro por essas famílias. Nos ensina a ter um caráter verdadeiro, nos ensina a ter um caráter cristão. Pai, tantas e tantas obras da nossa carne militam contra o nosso espírito. Nos amolda da forma que Tu queres. Faz de nós vasos perfeitos nas Tuas mãos,
porque Tu és o oleiro e nós somos o vaso. Pai, haverá momentos que o Senhor vai precisar colocar-nos na fornalha para ficar perfeito. Mas não permita, Pai, que nós sejamos apenas um vaso por fora, mas que por dentro emane, exale o Teu Evangelho, exale a Tua verdade. Nos ensina, doce amado Espírito Santo, nos arrependa de nós mesmos, porque nós mesmos nos matamos todos os dias. Devemos entender e vivenciarmos o verdadeiro Evangelho. Nos coloca de joelho aos pés de Jesus, leva nossas orações a Ele e nos coloca um coração de carne, arrancando o nosso coração de pedra. Tira todo o nosso entendimento que nos leva à morte e nos coloca o entendimento da palavra, para que sejamos cada vez mais melhor e defensores do verdadeiro Evangelho, com a boca, com a vida, com o coração. Em nome de Jesus Cristo, eu te apresento todas essas almas, a quem chegar esta palavra, todas as famílias, todas as igrejas. Amém, Senhor. Deus abençoe, fique na santa paz de Cristo. Um abraço, obrigado por estarem comigo. Amém.